Olá, Karen. É um prazerão estar com Olá, você. Prazerão estar com você aqui hoje, né? Com essa carreira internacional, né? o E nós estamos prazer é aqui todo hoje. meu estar de volta. Você chegou de viagem aí, tem poucos dias, né? E eu queria, você com essa experiência toda sua de professora, né? De teacher, né? Professora de inglês, né? De línguas, né? Fale para nós, por favor, dessa sua experiência, né? Lá nas estranjas, como diz os peões de obra, né? No estrangeiro, né? Foi Dubai, não é isso? Conta para nós. Exatamente, foi o West Dubai, né? O World Education Summit. Foi a 35ª edição desse congresso global de educação, né? Na verdade, o pessoal me achou, é uma empresa que promove esse evento chamada ILAB, né? Uma empresa indiana que faz esse evento anual, às vezes eles fazem de 2 vezes assim no ano, foi super bacana. Eles me acharam aqui uh, pela criação do meu método, Brainwave, o método de inglês, mas o método também, o sistema de aprendizado, né? O sistema que eu criei de aprendizado de inglês, mas também a questão do aprendizado em geral com a neurociência aplicada, por ser neuroinformado e por eu ser neuroeducadora também, e ter essa questão da sensibilidade ao trauma, e ser inclusivo também. Inclusive, eles me premiaram lá. Na verdade, eu fui para receber esse prêmio também para poder participar de alguns painéis e algumas discussões lá, né? Sobre educação em geral. Então foi uma transição muito grande, assim, até na minha carreira, de English teacher para realmente assim consolidar essa carreira de neuroeducadora mesmo, sabe? Foi Ampliar, né? Esse fantástico ampliar realmente isso daí que e como, né? Assim, e porque como foi realmente ampliar, uma né? experiência maravilhosa, porque lá eu estive junto com outros representantes de 47 países diferentes, de escolas, né? Como eu disse, não era um evento para professores de inglês, né? Eram professores de educação em geral. Na verdade, eu participei mais na educação fundamental, que eles chamam de K-12, que é a educação até 12 anos de idade, que é como se fosse a nossa educação fundamental aqui, né? O ensino fundamental aqui nosso. Então, assim, foi realmente assim uma experiência inspiradora estar lá com esses educadores de tantos outros países e muito legal assim ver também como também estamos na mesma página, né? Somos todos educadores aí enfrentando desafios bem parecidos, né? Ó, que legal, hein? Bem parecidos, assim, não está muito fora do que a gente vê aqui no Brasil, porque às vezes a gente tem o que a gente, às vezes eu costumo chamar, muitas vezes a gente ouve por aí também de complexo de vira-lata, né? E infelizmente, na verdade, a gente vê que não é só aqui, é muita coisa que realmente está acontecendo em geral na educação, sabe? Então eu vou te cutucar um pouquinho aí. Eu vi que a coisa é muito ampla, né? Aí eu acredito que nós vamos ter que voltar outras vezes, porque essas oportunidades elas são muito transcendentais, né? Auspiciosas, né? Entendeu? Exatamente, Então você transcendental. acredita que essa problemática aluno, que é um tripé, né? É aluno, pai, professor e recurso dos professores. Isso é um problema universal, né? E como é que você, estando lá no meio de gente do mundo inteiro, né? Eram mulheres e homens, não é isso? Sim. Sim. E como é que você pode falar disso para a gente? Pelo incrível que pareça, eram mulheres e homens, né? Porque quando a gente pensa em educadores, Nossa, ainda mãe, eu fiz. reinam as mulheres, né? E achei muito legal também, porque por se tratar de ainda uma cultura muçulmana, então tinham mulheres, então assim, por esse aspecto era legal ver as mulheres lá, tendo essa presença, assim, né, marcante.
Mas homens engajados e com essa preocupação, né? E de fato, eu achei também incrível essa consciência mesmo de que realmente a família, né? O pai e a mãe, eles têm que estar presentes, eles têm que estar realmente dispostos a quererem educar. Participar, né, dessa educação, né? Exatamente. Porque eu vi até exatamente essa fala, foi acho que da TV Cultura, em alguma entrevista, assim, uma educadora falando sobre isso, que as escolas, por muito tempo, né, assim, por falta de informação dos pais, não sei, né, assim, não vamos entrar nesse mérito, mas enfim, muitas vezes os pais viam ou ainda veem as escolas como um depósito das crianças e adolescentes, enquanto os pais e mães trabalham, né? Então, assim, bom, eu acredito que eu vou fazer com meu filho? Eu acredito que você está trazendo, essa palavra choca um pouco, né? Tá? Uhum. Mas é isso mesmo que acontece. Seria uma creche, né? A escola. Como se fosse uma creche, e é muito pesado você pensar isso, porque por mais que a gente pense assim nessa palavra creche, por mais que seja uma criança, um bebê, ainda assim um bebê, ele tem necessidades ali que são mais do que simplesmente dar de, né, comer, ou ali um bebê assim de amamentar, dar a mamadeira e pronto, né? Você tem como fazer mais do que isso, sabe? E foi nisso que muito se bateu na tecla lá, e eu achei muito legal, porque tinha muito conteúdo sobre inteligência emocional, uma coisa que eu achei muito legal, e era justamente sobre essa transição também da educação, deixando de ser aquela educação conservadora mesmo, da forma que a gente costumava ver, dando prioridade à memorização de conteúdos que a gente costumava ter antes, de datas, né, coisas, digamos assim, que a gente não vai usar para o nosso dia a dia, essa transição para o real, para o que é realmente experiência, experimental. O que esse aluno vai precisar no futuro dele, né? Próximo, né? E até no momento, né, da educação, né? Para que ele possa se sentir validado em tempo de convivência, exatamente, né? Fala um pouquinho para disso. se sentir seguro a realmente conviver em sociedade, né? E muitas dessas ferramentas, elas vêm aí dessa educação, que é a escola que vai dar, porém, o pai, a mãe, o tutor, a pessoa responsável por essa criança, por esse adolescente, e aí vai, né, nesse desenvolvimento aí do cidadão, né, porque aí a gente espera, né, que vai virar um cidadão, e aí vai construir esses princípios aí, se a pessoa que está em casa com essa criança, com essa pessoa, não está disposta a continuar essa construção... Cotidianamente, essa construção... Né? Exatamente. Então, eu achei muito legal essa questão, né? Que as discussões foram muito essas. Um dos painéis que eu participei foi justamente sobre isso, sobre essa questão dessa transição, né? Da memorização, assim, validando em vez de só memorização, a gente realmente dá mais ênfase para isso, para essas experiências, para o ensino com o real, né? Eu fico pensando um conhecimento mais sinestésico, né? Com mais movimento. Que a gente chama de experiential, né? Em inglês, que é o experiência, né? O de experiência, o experimental e o de vivência, né? De vivência mesmo. E outro painel também era sobre exatamente inteligência emocional. Exatamente sobre isso. E aí a gente discutiu, né, essa questão, como desenvolver isso, que ferramentas usar, e das questões também foram a inteligência emocional dos próprios professores, né? Porque, assim, é um problema muito sério, né?
O que está faltando, às vezes, o próprio professor ele ainda não tem isso completo, né, completamente desenvolvido nele, porque a gente talvez não teve isso, não teve essa oportunidade, não teve essa educação que a gente está tentando construir agora, né, para essas pessoas, para essas crianças, enfim. Então foi muito legal isso, né? Você tá voltando uma coisa aí muito interessante. Tem um método na França, né, que eles trabalham, é um método excepcional. Os franceses são muito bons em educação, né? Eles trabalham com o professor. Depois nós vamos trazer esse método no ar aí, que eu acho que compensa, né? Eles trabalham o professor, né? Preparam o professor para convivência, né? Uma convivência equilibrada, né? Uma convivência que não é a autoridade a principal coisa é a afetividade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Exatamente, essa afetividade, às vezes, ela tá faltando, né? Assim, tá faltando em casa, tá faltando em todos os aspectos, né? E outro aspecto que foi muito trabalhado e que foi muito discutido, na verdade, é a própria questão da inteligência artificial, né? Então, assim, onde que vai a afetividade também com relação a isso, assim? Isso eu fico pensando, você está trazendo uma coisa muito boa, né? Eu acho que todo o processo você tem que levar ele primeiro a quem repassa o processo, né? E no Brasil nós temos isso com muita dificuldade, né? Eu estava uma vez no Vale do Jequitinhonha, eu era engenheiro lá na região, e estou vendo a mulher trabalhar com os meninos lá, uma professora, tá? E eu achei interessante, perto da cidade de Teoflotone, era um lugarejo lá, e eu cheguei perto dela, eu falei, você me dá licença? Você sabia que você está fazendo o circuit training do Bayern de Munique aqui? Caldura, você acredita? Sem saber. Você tá brincando comigo? Eu falei, não tô não. Peguei, gravei, mostrei para ela. Ela dava todas as etapas do jogador de futebol sendo treinado no Bayern de Munique. Para você ver que coisa maravilhosa. Então a gente Isso foi tem. quando? Isso foi em 1987. Olha Tá? isso. Eu já sou mais velho, né? Eu tenho 72 anos, só pessoa vou fazer 73 agora. Eu sou rodado demais, né? Entendeu? Então Toda a isso idade. me marcou profundamente. Ela tem a sensibilidade de buscar no arcaço, né? Arcástico, né? Essa ferramenta, né? Porque na realidade ela estava usando uma ferramenta didática, né? Que é um problema que mata nossos professores, né? Comenta um pouquinho. Exato, se a gente realmente está disposto, mas assim, eu também não vou ser simplista assim, né? Se a gente está disposto, a gente consegue. Também não, porque eu acho que o cenário que a gente tem hoje na educação, não é só isso, né? Porque assim, é muito além disso, porque tem a questão dos pais, tem a questão de onde que o cenário está indo, né? Essa Sem questão dúvida. também da falta de autoridade também do professor em sala de Ó, nós aula. vamos entrar daqui a pouco nisso aí, hein? Então, assim, não é simplesmente você querer, você consegue, óbvio que não. Mas a didática, ela é muito rica, né? Sem dúvida. Então, E a assim, didática é você ferramenta, trabalhar com né? um grupo, né? E você realmente ter uma missão, né? Você ter isso claro, né? Onde você quer chegar. Então, se isso ficar claro dentro do currículo escolar, né? Se a gente vai trabalhar, então, a inteligência emocional, um dos pilares isso é uma das nossas prioridades, né? Então, tem muita ferramenta que a gente pode usar, Sem claro, dúvida. né? Então, Sem assim, dúvida. E você está falando de uma coisa, eu acredito também, tá? Que tudo na vida é treino, né? Tá? exato, Então, você exato. para operacionalizar, eu domino várias ferramentas, né? Eu domino a dança, eu domino a música, né? Sem nenhuma pretensão, né? Tá? De falar que eu sou bom, né? É uma obrigação que eu me propus, tá? Todas as linguagens complexas, né? Inclusive a matemática dentro da engenharia, tá? Então, eu acredito que a gente deveria, e eu tenho falado isso constantemente, eu acho que todo grupo de professores, tá, deveriam reunir em maratona um final de semana, tá, sexta, sábado e domingo, para desenvolver essas ferramentas, essas Exato. linguagens.
né? Isso Assimilar tem no currículo isso. dos professores, né? Tem na grade dos professores, porque eles têm muito horário que eles têm que ficar lá preparando aula e tudo. E hoje, apesar de ser um desafio, a inteligência artificial, ela veio também para agregar, porque esse preparo de aula, que você tinha que ficar lá à mão, eu também vivi isso, tinha que ficar preparando aquela coisa lá, né? À mão também, às vezes até digitando, né? Que às vezes você podia fazer isso, pelo menos ainda tinha o template lá, né? Assim, já feito para você, mas você tinha que inserir essas coisas. A inteligência artificial ela pode fazer para você, você já coloca o perfil da sua turma, já coloca o nome da sua turma, então vai te fazer ganhar muito tempo. Então, esse tempo que sobra, para que a gente vai usar? Né? Então, assim, tem uma Eu acho organização que por trás disso aí, que se as pessoas, né, os coordenadores e tudo, eles conseguirem ter essa visão e, obviamente, conseguirem ter essas prioridades bem claras, né? Então, assim, vamos trabalhar a inteligência emocional desde o início, vamos colocar isso como prioridade para as crianças e aí fazer esse tipo de coisa, encontros com os professores, né? Dar essas ferramentas para os professores, isso ia ficar muito mais leve, que é justamente essa questão, né? Por exemplo, o que eu venho fazendo desde sempre, né? É esse o foco, é com leveza. Porque uma coisa que é certa, nada acontece quando a gente está tenso. Isso aí é neurociência pura. Isso aí, o que acontece? esse método do yoga na França é para isso. Tá? Agora, Exatamente. você há de convir comigo com a vida agitada dos professores. Né? A professora ela tem três profissões: ela toma conta do marido, toma conta da família, toma conta da escola e ainda leva trabalho extra. Né? Então, E a ainda tem pessoa que ela lidar fica, com esses alunos que às vezes sem estão dúvida, desrespeitando o professor, né? E há sem algum dúvida. tempo, professor já era Eu, uma profissão de alto risco. Agora, eu até li uma sobre isso, que agora foi oficialmente aceito que é realmente uma. Acho que está no top 5 lá, né? E assim, de sei. altamente assim, de saúde mental arriscada, né? Assim, Você então, está trazendo um fato. Eu estou criando um grupo de estudos. Eu ainda não consegui colocar isso em prática, tá? Eu tenho muita experiência nisso. Eu fui chamado de Betinho uma vez, tá? Para resolver o problema de uma escola. Eu sempre trabalhei em dupla, tá? Eu acho que a dupla tem que ser homem e mulher, porque a família é pai e mãe, tá? Então eu sempre tive parceiras nesses trabalhos, tá? E um dos trabalhos que mais me chamou a atenção lá nessa época, tá? Que foi no ano de 99, 2000, foi que uma criança tinha levado um revólver para a sala, uma criança de 8 anos, e tinha dado um tiro no colega dentro da sala e matado o colega. Tá? Então, essa violência endógena e exógena que existe nas escolas, né, que é uma pergunta que eu vou te fazer, mas você já antecipou, né? Tá? E nós não vamos ter tanto tempo hoje, né? Eu uhum. queria saber de você como isso foi tratado lá, né? Porque o pessoal está com muita dificuldade atualmente, né? Se trata a corrupção com força, né? Se trata todos os processos, o círculo perverso da humanidade com autoridade, né? E essa palavra autoridade é muito séria, né? Queria que você comentasse para a gente. Nós já estamos caminhando para o nosso fechamento, tá? E nós vamos voltar nisso, se você topar, porque eu estou dentro disso aí, tá? Eu Acho, queria que acho que você, é um assunto muito rico, né? muito rico, o que que o pessoal falou com você lá, né? E o Brasil, nós somos considerados muito criativos, né? Mas nós somos considerados também lá fora muito zoneados, né? Tá? Nós temos muitas restrições ao comportamento das coisas dentro do Brasil, né? O que que você trouxe Uhum. de lá para nos ajudar nisso aí? Olha, uma coisa que foi falada lá
com relação, assim, principalmente essa participação, essa formação, essa geração de vínculos como uma comunidade mesmo. Porque eu acho que se não houver essa participação, eu acho que é aí que entra também essa possibilidade desse tipo de violência mesmo. Porque como que um Porque é aluno... violência, né? Nós não temos dúvida, né? Como que ele chega a esse ponto sem ninguém perceber? Entende? Então, assim, um exemplo, assim, mínimo, mas por exemplo, a tal da agenda, né? Teve uma professora que comentou sobre isso porque eles tiveram uma mudança da agenda para o sistema, que não foi uma boa coisa, porque teve um pai que chegou lá assim, nossa, mas como que o meu filho não tomou bomba nesse teste? Acho que foi uma coisa desse tipo. E aí ela já tinha mandado vários recados pelo tal do sistema. E o filho não tinha visto o sistema até então, né? Então, assim, ficou... não via o sistema, não via os recados e tudo. Então, assim, já tinha Mas sido isso, anunciado, isso, enfim, isso é ou um seja... processo, né? Eu, como engenheiro de grandes empresas, né? Você ensinar tecnologia, tá? Você dá para a pessoa um celular de alto nível e ela operacionalizar, dá para ela um computador, isso tem que ter formação, não tem? Você concorda comigo? Existe essa questão também, porque eu acho que me lembra até meu pai já falecido aqui, que ele ficava uma arara, que ele ligava para os lugares e os lugares lá falavam aperte um, ou Nossa então Senhora, dá você vontade de chorar. recebeu um SMS e aí você vai fazer pelo aplicativo. Ele quase jogava longe o celular, porque ele falava, como que é um idoso que não sei mexer no celular? Então, a gente não Hoje sabe qual é o caso do pai em questão, né? Que eu não vou viu o caminhar para fechar com você, sistema. mas hoje eu passei por uma experiência igual ao seu pai, né? 72 anos, né? Eu tenho idade, não sei, seu pai, Complicado. qual seria a idade dele? Qual que seria? Ele estava com 77, Não, 76 então ele já. tinha 5 anos mais velho do que eu, 4, na realidade, que Você eu vou ainda, fazer 73, você né? ainda manda muita coisa pelo WhatsApp, mexe no Hoje computador. aconteceu um fato comigo interessante. A Prodabel é o sistema de monitoramento de tudo em Belo Horizonte. E eu cheguei lá e olhando para a moça e as duas moças atendendo uma senhora, veio uma pessoa lá de dentro, eu achei tudo interessante. Só que você já começa a se sentir, né? Esse filme todo mundo devia assistir, né? Um Estranho no Ninho, né? Tá? E aí eu falei com a moça, eu estou querendo alguém para me atender presencialmente, tá? Para resolver meus problemas. Porque eu estou fazendo a legalização de uma obra e estou precisando disso, disso e disso. Ela virou e falou, Luiz Carlos, é a coisa mais fácil. E ela, para me fuder, me chamou de doutor ainda, né? Tá? Doutor Luiz Carlos, é a coisa mais fácil. O senhor vai entrar no nosso e-mail, tá? E vai fazer a solicitação do senhor e é muito fácil. Aí eu olhei bem para ela assim e falei assim, você podia respeitar a minha idade, tá? Vou falar com você que eu vou fazer 73 anos, elas já assustaram, né? Tá? Ela tá pensando que sou da idade dela, que eu sou da tribo dela, né? Tá? Aí quando eu falei isso com ela, ela tomou um susto. Mas o senhor tá muito bem. Eu falei, eu sei também. Só que dominar isso aí do jeito que você quer que eu domino, entendeu? Eu vou apanhar demais. Entendeu? Ela falou assim, mas tem os tutoriais. Ó, pra você ver como é que chegou a É conversa. complicado. O tutorial fica mais igual o seu pai tinha toda a razão, né? Então nós vamos ter que. Eu vou usar um termo e vou te dar para fechar, tá? Nós temos que realfabetizar os nossos operadores da educação, não é isso? Exatamente. E aí eu acho que entra também assim, se os pais eles são tão importantes para essa parceria, eu acho que tem que trazê-los para mais perto, Para a né? escola, Eu sem acho que tem dúvida. que chamar mais. Então, se for o caso, se vai ter um sistema na escola, olha, vocês estão confortáveis com o sistema? Todo mundo sabe usar, entende? E se for o caso, de repente abrir Um curso, uma uma exceção, escola, entende? Né? Então, assim, é para isso esse mesmo. pai especificamente, que realmente não conseguiu usar o sistema, né? Porque pode haver, por exemplo, algumas reuniões, né, para os pais.
aprenderem a usar o novo sistema da escola, né? Entende? Porque existem pais um pouquinho mais velhos que outros, porque é aí que está a inclusão da coisa, né? E você usou a palavra adaptativo e inclusivo, mas a gente tem que pensar na comunidade toda, porque não é só sobre o aluno. Você usou um termo aí que eu queria que você falasse dele. Quem sou eu para discutir com você em inglês, né? Mas você usou a palavra template. Né? Você podia tentar traduzir. Essa palavra é uma palavra-chave para isso que nós estamos conversando, não é? Um template é um modelo, né, chave, aquele modelo que você vai usar para tudo, no caso, né? Então, o template que eu estava falando é um template, por exemplo, de preparar as aulas, né, de modelo de aula. Então, aquele modelo que você vai usar, né, para você tem que saber, aulas, né? Você tem que saber usar, né, Karen? Tem que saber usar. Os professores, eles vão ter que saber usar, eles vão ter que passar por um treinamento. De verdade, né? Eu vou te dar... Saber de verdade, né? Vou te dar a bola para você fechar, tá? Porque nós não vamos fechar isso, senão semana que vem nós estamos no ar de novo. E você não me enrola, não, porque eu falo com meus entrevistados que eu quero eles no ar de novo, e aí a gente volta no ar daqui 2 anos, né? Então eu gostaria de dar uma sequência nisso, queria que você me prometesse isso, que eu vou te cobrar, tá? Mas eu queria, tá, que você falasse disso, porque eu sei também que o investimento que você fez para ter acesso a isso não é fácil, né? Você fez investimento financeiro, você fez investimento de tempo, não é isso? Tá? Então, nós ganhamos hora trabalhada, né? Eu queria que você fechasse isso. Tá? Essa sua viagem e o que você tem de compromisso de trazer essas coisas todas para a gente. Pode falar. Olha, eu acho assim que a minha ida para lá, ela foi, como você mesmo disse, foi transcendental. Foi, sem dúvida, assim, auspiciosa. Eu transcendi, assim, como profissional, como pessoa, enfim, nem se fala, assim, mas... Eu só entrar no ar aí, a palavra transcendental, nós vamos simplificar ela. Transcendental é ir além, viu? Né? Exatamente. E assim, eu entendi a minha própria metodologia de forma que eu ainda não tinha entendido, né? Como um sistema de aprendizagem, de ensino, mas de aprendizagem, né? E a leveza que você tem que ter. Você fazer o seu cérebro trabalhar ao seu favor e não contra. Trabalhar sem doer, né? Muitas vezes é isso que a gente faz. Então, assim, é basicamente isso. Foi isso que eu fui fazer lá. Assim, isso eu tenho muito claro, para realmente ter essa vivência, para transcender e vir aqui trazer isso para todo mundo, sabe? E ver que todos nós estamos na mesma página e a gente está no caminho certo. Com certeza. Eu queria deixar um beijo no coração de todos, queria te agradecer, né? Eu já tenho amizade com a Karen há algum tempo, já fiz um curso com ela, eu achei muito interessante, né? Eu estudo esses temas há muito tempo, né? Vou dar mais um pouquinho do meu currículo, tá? Eu, além de engenheiro, eu sou facilitador de biodança, tá? Que é uma metodologia auspiciosa para trabalhar com as pessoas, tá? Dentre outras coisas, tá? E a gente quer deixar no ar, tá? Procure aprendizado. Eu estou brigando muito com as pessoas, porque eu tenho amigos que vão fazer mais um mestrado, mais um curso, e ele chega lá, ele é melhor do que os professores que estão dando aula para ele. Não estou falando mal, né? A melhor coisa que eu já vi falar sobre isso foi o Gaiarsa, tá? É preferível a gente ter muita escola, muita gente estudando, tá? Porque isso desenvolve, tá? Mas nós temos que ter aprofundamento e qualidade. Voltar em você para você fechar, deixar sua mensagem final dentro dessa ideia aí. Eu acho que é muito legal o provérbio, né, e bíblico, que é: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Porque, e para fechar, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, levanta e vai procurar outra. Porque tem uma coisa errada nisso. Busque é muito bom ouvir isso, né? Se desenvolver. Gente, é sério, porque se você está com os abaixo, você vai
para baixo. Isso é frequência, isso é energia, né? Sem dúvida, Então, isso é campo, né? É sobre isso que é transcender, né? A gente ir além exatamente por isso, porque e o nosso cérebro ele precisa disso. O nosso cérebro ele vai aonde a gente estimula. Você estimula para baixo. Isso. É isso aí que você está fazendo com ele, né? Ele vai Então, atrofiar. então tá bom, nós vamos dar o tempo aí de fechamento para o Gildo, deixar um beijo no coração de todos. Espero que a gravação não tenha dado problema nenhum, né? E, Gildo, tá na sua mão. Certinho. Foi ótimo, gostei. Foi, não foi? Foi ótimo, né? Muito bom.